Em um certo dia, em um mundo, um terrível desastre conhecido como Quebra de Dungeon ocorreu. Como resultado desse evento, inúmeras pessoas sofreram, incluindo os pais do nosso protagonista que também perderam a vida nesse incidente. Naquele fatídico dia, ele viu tudo o que possuía ser perdido em um instante. Foi nesse momento que ele fez uma promessa a si mesmo, enquanto lágrimas de sangue escorriam. Ele se tornaria um caçador determinado a erradicar todos esses monstros. Entretanto, ele não possuía nenhum talento inato e por isso enfrentou dificuldades extremas. Contudo, um dia ele foi convocado para a Torre dos Desafios, marcando o início de uma reviravolta em sua vida. Esta é a parte 13. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora, continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista, após visitar a administradora mestre da Espada Garça Branca, acaba aceitando como sua mestre. Ela se apresenta sendo a artista marcial mais forte da geração anterior, chamada Seon-Ha. Após isso, Sang-won faz reverência a ela. Para resumir brevemente, a teoria das artes marciais são amplamente divididas em artes mentais e artes corporais. As artes mentais são técnicas que refinam o poder mágico exterior para o interior do corpo, e após esse processo, o poder mágico armazenado é chamado de energia interna. As artes corporais são técnicas que utilizam o corpo, e existem técnicas do corpo e técnicas de espadas que correspondem aos movimentos. Tudo isso é o que define as artes marciais. Existem até mesmo artes marciais que podem ser usadas simplesmente com a energia especial das artes mentais. Enquanto escutava essa explicação, surgiu uma pergunta. Ele se pergunta se a arte do cultivo do sangue celestial é uma arte mental. Assim, ele fala que estava curioso sobre uma coisa, questionando se não tem problema ele já ter uma arte mental diferente que aprendeu. Ao ouvir as palavras dele, Seon-Ha fica surpresa, questionando se ele realmente já tem uma arte mental e fala para ele explicar em mais detalhes. Sang-won fala que depois de escutar a explicação dela, acha que sabe de algo parecido com uma arte mental. Seon-Ha pergunta se ele teve um treino de aura com aquela mulher, a monarca do sangue de ferro. Sang-won se pergunta se esse treino de aura é um conceito de artes marciais de outro mundo. Ele fala que não é isso. Seon-Ha diz que aquela mulher não é alguém que quebraria uma promessa desse jeito, mas mesmo assim ela diz que não pode confiar nela. Assim, pede para verificar apropriadamente. Antes que ele possa perceber, ela já estava com a mão no seu corpo. Ela diz para ele ficar quieto por um instante. Pouco tempo depois, ela diz que não há traço dele ter aprendido qualquer arte marcial. Sang-won pergunta sobre isso. Seon-Ha revela que a arte do cultivo do sangue celestial, na verdade, é uma autoridade patrocinada por um administrador, chamado Herdeiro Caído, do 12º andar. Com isso, é uma autoridade e não uma arte mental. Ela também diz que realmente parece que a arte mental que ele aprendeu durante a sua vida se misturou com a autoridade, mas não pode considerá-la uma arte mental. Sang-won fala que entende, mas pergunta se podem sair dessa posição estranha agora. Rapidamente, Seon-Ha sai de perto dele e pede desculpas, dizendo que ficou tão surpresa que acabou checando de forma rude. Mesmo assim, irritada, ela fala que não gostou que alguém do culto de sangue patrocinaria uma arte mental tão inferior como a autoridade. Sang-won pensa que talvez precise ajustar sua opinião da mestre da espada Garça Branca. Seon-Ha fala que acha melhor que ele não tenha aprendido uma arte mental, dizendo que ele pode acumular poder mágico mesmo sem aprender uma arte mental. E se aprender várias artes mentais através das autoridades, pode usá-las de modo interrupto. Sang-won questiona se pode mesmo, e Seon-Ha diz que está tudo bem porque as artes marciais dela não dependem muito de artes mentais. No entanto, o que aconteceu agora é porque as artes mentais são importantes quando se trata de um relacionamento entre mestre e aluno. Após isso, ela fala que primeiro vai ensiná-lo esgrima, e com isso pede para que ele tente copiá-la. Sang-won ativa seu foco de batalha, aumentando sua concentração em 10 vezes. Logo em seguida, Seon-Ha começa a lhe mostrar vários movimentos com a espada. Sang-won pensa que só tinha visto ela sendo gentil, então não sabia, mas ela é realmente um artista marcial. Após isso, Seon-Ha diz que agora vai lhe mostrar o primeiro movimento básico da sua arte da espada, sendo as 7 técnicas da espada branca do macetilante. Ao ver os movimentos de Seon-Ha, ele fica bastante impressionado. Em seguida, Seon-Ha fala que ele não pode ter visto direito, se desculpando, dizendo que essa é a velocidade mínima para executar esse movimento. Mas Sang-won fala que estava tudo bem, dizendo que acredita que será capaz de copiá-la. Ele pensa que é como se não pudesse evitar o próprio espaço, então precisa puxá-lo até que ele possa cortá-lo.
Assim, ele lança o golpe. Em seguida, Sangwon fala que deu seu melhor para copiá-la e questiona se fez certo. Seung-ha estava surpresa, dizendo que isso não faz sentido. Cada geração possui gênios. Essas pessoas têm capacidade inata de absorver informações e podem conquistar coisas muito maiores que os outros. Os gênios demonstram o ápice de suas habilidades ao entender, julgar e absorver os outros. No entanto, um gênio só consegue mostrar suas verdadeiras habilidades depois de praticar. Mas ela não conseguia acreditar que tipo de ser é capaz de ver a espada branca do mar cintilante uma única vez e copiá-la. Sangwon não estava entendendo. Seung-ha diz que parece que ele não entendeu o quão incrível isso é, dizendo que as 7 técnicas da espada branca são uma arte marcial que usa os princípios mais rigorosos que as artes da espada do Paraíso Azul de Ryuki. Sangwon pergunta sobre isso. Ela revela que os 2 movimentos básicos que Sangwon copiou do clã Nagong, Espada Brilhante do Paraíso Azul e Espada Chuvosa do Paraíso Azul, fazem parte das artes da Espada do Paraíso Azul. Sangwon sabia que esse conjunto de habilidades era usado por Ryuki. Ela também diz que a dela ultrapassa os princípios básicos de rapidez e lentidão das artes da Espada do Paraíso Azul, sendo uma arte corporal que usa os princípios difíceis como o próprio espaço. No entanto, ela diz que ele imediatamente copiou a espada branca do mar cintilante como se não fosse nada depois de vê-la só uma vez, num padrão bem parecido com a original. Sangwon não conseguia acreditar, pois os princípios de rapidez e lentidão não significam muito para ele. Seung-ha fala que ele é um gênio da intuição. Além disso, ela diz que nunca ouviu falar de entender habilidades baseando-se na própria essência delas ao invés de experiência e julgamento. Sangwon fala que mesmo que ela diga isso, não entende muito bem o que quer dizer. Para sua surpresa, ela diz que isso significa que ele pode aprender a maioria das artes marciais em apenas um dia. Normalmente, as artes marciais são compreendidas e recriadas a partir de um livro para cada uma delas, mas ela diz que ele não precisa estudar um livro, só precisa vê-las e copiá-las. No entanto, ela vai ensinar como usar seu poder mágico. Após isso, artes corporais, técnicas de punho, técnicas do corpo leve, até mesmo técnicas de agarrão, ele aprendeu tudo o que podia. E a coisa mais útil de tudo isso foram as artes da espada, 7 técnicas da espada branca. Espada branca do mar cintilante que segura o próprio espaço e o corta, tornando-se impossível de desviar. Espada branca do céu perfurante, uma técnica de perfuração poderosa especializada em penetrar escudos. E espada branca do vazio dobrado, uma habilidade defensiva que distorce o espaço perto do próprio ar. Seung-ha fica bastante feliz e Sangwon diz que aprendeu muito graças à mestra. Ela diz que é um alívio que ele pense assim. Após isso, Sangwon fala que está de saída, mas fala que vai voltar novamente mais tarde. Com isso, fala para ela ficar bem, a chamando de mestre. Ela também fala para ele se cuidar, dizendo que se sua dedicação for tanto quanto seu talento, vai melhorar rápido. Após retornar para a sala de espera do 14º andar, ele pensa que aprendeu muita coisa, apesar de ser uma pena não conseguir aprender todas as 7 técnicas da espada branca no seu nível atual. A habilidade Assassino de Demônios, apesar de ser uma técnica de esgrima que ele usou bastante e melhorou até agora, fica muito atrás das artes da espada do Paraíso Azul de Ryuki ou das 7 técnicas da espada branca da sua mestra. Com isso, ele decide que vai criar uma habilidade usando a autoridade Caminho do Mestre da Espada. O efeito dessa autoridade permite que ele possa desenvolver uma habilidade independente que tem relação com a espada e se torna mais fácil de manifestar iluminação independente. Com isso, usando as artes da espada do Paraíso Azul e as 7 técnicas da espada branca com 2 espadas fez com que tornasse ela mais completa, mas ele sabia que ainda faltava algo para transformá-la em uma habilidade. Um pouco antes, Seung-ha disse que para criar uma habilidade é preciso um sistema que seja reconhecido como habilidade. Com isso, ele pensa que se usando as 7 técnicas da espada branca como base e fazendo com que possa integrá-las nas artes da espada do Paraíso Azul sempre que quiser ao mesmo tempo, não pode desistir da ideia de que os ataques com a esgrima de 2 espadas são a melhor defesa. Com isso, diversos cortes entram no ar e diversos pensamentos passam e repassam em sua cabeça. Logo em seguida, o sistema informa que a autoridade Caminho do Mestre da Espada estava ativando intensamente e conseguindo a habilidade Primeira Espada Mestra de rank A-, tendo o efeito de melhorar a qualidade dos movimentos básicos. Além disso, tem o efeito adicional ao usar 2 espadas, parte dos movimentos básicos das 7 técnicas da espada branca terão velocidade e poder de ataque aumentado em 2 vezes. Sangwon fica feliz pensando que uma habilidade realmente apareceu. No entanto, ele pensa que apesar de gostar da parte de diversas revisões, ainda acha isso sem graça.
Em seguida, ele decide usar a recompensa do andar 13, que seria o livro de habilidade aleatório de Rank A+, obtendo a habilidade Espada do Espírito do Demônio de Sangue de Rank B+. Essa habilidade tem o efeito de, ao usar uma espada, ela receberá atributos demoníacos e terá um efeito nocivo em todos os seres vivos. Além disso, o efeito adicional quando usa os movimentos básicos da habilidade é ativado 2 acertos consecutivos, tornando os movimentos básicos 2 vezes mais efetivos. Mesmo com essa habilidade, Sang-won queria um pouco mais, assim ele decide sintetizar essa habilidade, criando a habilidade Primeira Espada Demoníaca Mestre de Rank S-. Após isso, ele decide entrar no desafio do 14º andar, onde o tema dessa vez é guerra subaquática, com tempo limite de 7 dias. O objetivo é caçar todos os monstros dentro do lago antes do tempo acabar, se falhar a morte do desafiante. A recompensa é Botas do Espírito do Vento de Rank A+. Logo ao entrar, o sistema informa que ele encontrou um oponente que será difícil de lidar, assim a habilidade Vontade Indomável é ativada. Para sua surpresa, à sua frente estava Ryuki. Ele questiona quanto mais tempo vai fazê-lo esperar, dizendo que não veio procurar mesmo depois de matar todos esses monstros. Então acreditou que estava no lugar errado. Sang-won fica realmente feliz e rapidamente ativa todas suas habilidades de buffs, sem esperar vai para cima de Ryuki. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!